Boa tarde, quinto ano. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula é de História. Vamos ver o processo, como se transformou, como chegou ao processo do Brasil nessas eleições, como foi surgindo então a nova república. Vamos então acompanhar. O assunto é um pouco extenso, mas vamos ter bastante atenção, certo? A República Nova, em 1930 e 1985. Durante a República Velha, havia grande insatisfação popular com a centralização do poder entre os partidos políticos que representavam a aliança da política do café com leite. Então, a classe média urbana passou a exigir eleições sem fraudes e o voto secreto. Esse período foi um dos mais importantes para o Brasil, já que foi nele que nosso país passou de uma economia baseada na agricultura do café para uma nação industrial, produtora de diversos artigos. Nesse período, também aconteceram 2 golpes contra a democracia, o Estado Novo e a ditadura militar. A era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas Dornelles Vargas foi o grande responsável pelo desenvolvimento do Brasil, de um país agrário para um país industrial. Vargas assumiu um governo provisório com o apoio das Forças Armadas e do povo e passou a governar por decreto-lei, assumindo, por isso, os poderes executivos e legislativos. Enviou interventores para alguns estados para ocupar o lugar dos governantes. Apesar das várias mudanças que passaram a vigorar no país, a partir da Constituição de 1934, a população enfrentava vários problemas como desemprego, baixo salário, entre outros. Em 1937, Getúlio Vargas anunciou o Estado Novo, implantado a ditadura do país. A Constituição de 1934 foi substituída por uma nova, outorgada por ele. Vargas investiu em obras de infraestrutura, construção de hidrelétricas do Vale do São Francisco, Vale do Rio Doce, exploração de ferro e campanha siderúrgica nacional. Criou a consolidação das leis trabalhistas. Vargas internamente enfrentava a oposição de muitos jornalistas, intelectuais e o exército, todos insatisfeitos com o governo. A guerra prejudicou as indústrias. A sociedade exigiu de volta a democracia. Vargas tentou permanecer no cargo, mas os militares invadiram o Palácio de Catetê. Com a renúncia de Vargas, o Marechal Eurico Gaspar assumiu a presidência. Em 1945, o período do Estado Novo chega ao final, com a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra. Iniciou uma nova etapa republicana, a República Populista. Em 1946, foi promulgada a 5ª Constituição do nosso país, garantindo, entre outras coisas, as eleições diretas e o voto secreto. Dutra governou até 1950, quando Getúlio Vargas concorreu às eleições e venceu. A República Populista. Essa expressão refere-se à forma de governar dos presidentes desse período, que se utilizava de vários recursos para obter o apoio da população. Os governantes usavam a propaganda para divulgar suas realizações e promover a sua imagem pessoal. O populismo era uma das características do governo Getúlio Vargas, que recebeu o apelido de pai dos pobres, pela imagem que construiu junto aos trabalhadores. Vargas volta ao poder após ele ganhar as eleições. Em 1950, Getúlio Vargas voltou ao poder, legitimado por meio da eleição pelo povo. Nesse novo período de governo, Vargas tentou empréstimos estrangeiros e empregou dinheiro naquilo que estava faltando para o desenvolvimento industrial de base. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio suicidou-se, deixando uma carta-testamento explicando as razões de sua atitude. O Brasil, depois de Getúlio Vargas, teve mais 3 presidentes considerados populistas. Na ditadura militar, foi um período em que os militares assumiram o poder com a justificativa de que estavam salvando o país da desordem, dos comunistas e das crises econômicas.
O golpe militar de 1964 pôs fim ao governo do presidente João Goulart. Da mesma forma de Getúlio Vargas, os militares impuseram uma nova Constituição, cujo objetivo era obter maior poder. As leis criadas pelo Poder Executivo tinham o nome de atos institucionais. O pior dos atos institucionais foi o AI-5, pois anulava muitos direitos civis dos brasileiros. O milagre econômico. Entre 1968 e 1973, os militares conseguiram, na verdade, na economia, o que ficou conhecido como milagre econômico, pois reduziu a inflação e o crescimento foi impressionante. Entretanto, o milagre beneficiava as classes médias e altas. A população que mais precisava das políticas ficou sem receber a atenção do governo. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que inicia um lento processo de transição para a democracia. A economia estava em crise. Com o fim do milagre econômico, a população se articulou para tirar os militares do poder. O general João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura militar, em 1979, decretou a lei de anistia, cedendo a todos os artistas políticos e demais brasileiros que foram expulsos do país pelo regime militar o direito de votar. A campanha das direitas. Em 1983, uma emenda constitucional, a emenda Dantas de Oliveira, previa que o próximo presidente seria eleito pelo voto popular, voto pelo povo, né? A partir dessa emenda, iniciou-se a campanha pelas direitas já, e muitos comícios foram realizados por todos os países. Mesmo com todo esse empenho, a emenda não passou e o presidente que substituiu Figueiredo foi eleito pelo colégio eleitoral, ou seja, pelo voto dos políticos que faziam parte do Congresso Nacional, das Assembleias Estaduais e Municipais. Em 1985, o Congresso Nacional, através dos eleitores, das eleições, indireta, escolheu o civil Tancredo Neves, que já tinha influência no meio político, para a presidência. Era o fim da ditadura militar. Entretanto, Tancredo não chegou a assumir a presidência porque faleceu antes da posse. E o vice-presidente José Sarney assumiu. Começava então uma nova república. Vocês veem aí, turma, é um assunto bem extenso, né? É um processo da qual vimos até hoje, né? De eleições, né? Do poder da ditadura militar, o golpe, né, que o exército, a ditadura militar colocou sobre o Brasil, a questão do desenvolvimento de Getúlio Vargas para crescer o Brasil com as indústrias, né? Ele fez muito, mas também ele beneficiou muita classe média e alta, né? Os pobres, eles precisavam ter seu voto, ter seus direitos, né? Coisas que não ocorria e não ocorre até hoje, né? Vocês veem o processo de eleição, né? Como é no Brasil. Então, isso já vem de muitos e muitos anos atrás. O povo buscando, pelo seu voto, uma democracia, né? Uma parte social de direitos a todos iguais. Alto, classe média alta, baixa, né? E isso não ocorre, a gente vê até hoje, né? É um processo longo e que vamos ver até o nosso fim da história, esse processo dessa república, uma república nova, da qual todos buscam. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, certo? Eu vou estar deixando o nosso exercício de história no nosso grupo. Até amanhã, turma.